Projeto de lei da Câmara número 160 de 2009, não terminativo, dispõe sobre as garantias e direitos fundamentais ao livre exercício da crença e dos cultos religiosos estabelecidos nos incisos 6, 7 e 8 do artigo 5º e no parágrafo 1º do artigo 210 da Constituição da República Federativa do Brasil. A autoria do deputado Jorge Hilton. Relatoria, senador Marcelo Crivella, pela aprovação do projeto, relatório com aprovação do projeto com as emendas números 2 a 8 CAS, com duas subemendas, que apresenta as emendas número 2 e número 7 CAS, e pela prejudicialidade da emenda 1 CE. Observações. A matéria foi apreciada pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, com parecer favorável ao projeto da emenda número 1 CE. A matéria foi apreciada pela Comissão de Assuntos Sociais com parecer favorável ao projeto com as emendas número 2 a 8 CAS e pela prejudicialidade da emenda número 1 CE. A matéria será apreciada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Em 23 de 6 de 2015 foi concedida vista coletiva. O relatório já foi lido pelo relator na 19ª reunião realizada em 23 de junho de 2015, ocasião em que foi concedida vista coletiva. Consulto o relator se deseja fazer uso da palavra. Senhor presidente, apenas para pedir aos meus colegas que aprovem essa matéria, já há 6 anos tramita na nossa casa, já foi alvo de diversas audiências públicas e tramitou em muitas comissões. Ela ainda retorna à Câmara dos Deputados para ser novamente apreciada. E é uma matéria de alta relevância, de tal maneira que eu pediria aos colegas que nós pudéssemos aprovar. A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vamos colocar em votação o relatório. Em votação, o relatório do senador Marcelo Crivella. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como estão. Aprovado. O relatório que passa a constituir o parecer da CAI favorável ao projeto com as emendas números 3, 4, 5, 6 e 8. CAS CAI. E as emendas números 2 e 7 CAS na forma das subemendas apresentadas e pela prejudicialidade da emenda número 1 CE. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Senhor presidente, é possível pedir urgência à matéria? Com a palavra, senador Marcelo Crivella. Questão de ordem. Um requerimento de urgência à matéria, se fosse possível nós votarmos. Não pode, porque ele não vai para a CCJ. Só lá que pode ser pedido a urgência. Eu tenho a impressão que não, presidente. Nós podemos levar direto para o plenário. Não, porque ela daqui ela vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Aí só pode ser pedido urgência lá na Comissão de Constituição e Justiça, que é a última comissão onde ela vai ser apreciada. Tá bom, presidente. Depois podemos fazer também um requerimento de líderes. Obrigado, presidente. De nada, senador. Em homenagem ao senador José Pimentel, vamos colocar em pauta, em discussão, em pauta o item 6, projeto de lei número 285 de 2011, complementar, não terminativa, altera o artigo 91A da lei número 5.172 de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional e os artigos 57, 70 e 71 da lei número 11.101 de 9 de fevereiro de 2005 para deixar de exigir certidões negativas de débitos tributários e facilitar a recuperação judicial das microempresas e empresas de pequeno porte. Autoria, senador Ciro Nogueira. Relatoria, senador José Pimentel. Relatório favorável ao projeto com a emenda que apresenta. Com a palavra, o relator, senador José Pimentel. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, relatório. Vem a essa comissão para exame o projeto de lei do Senado, PLS 1285/2011, complementar, de autoria do senador Ciro Nogueira, cujo objetivo é facilitar a concessão de recuperação judicial para microempresas e empresas de pequeno porte. A proposição tem 5 dispositivos. Os 2 primeiros alteram, respectivamente, o Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172, de 66, e a Lei 11.101, de
de 2005 para dispensar as microempresas e empresas de pequeno porte de exigência de comprovação de regularidade fiscal como condição prévia à concessão de recuperação judicial. O terceiro dispositivo insere, no artigo 70 da Lei 11.101 de 2005, a previsão de que se aplicará ao Plano Especial de Recuperação Judicial o disposto no artigo 67 da referida lei, que considera extraconcursais, em caso de decretação de falência, os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial. O parágrafo único do mencionado artigo 67 prevê ainda que os critérios quirografários sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviço que continuarem a provê-los após o pedido de recuperação judicial terão o privilégio geral de recebimento em caso de decretação de falência. O quarto dispositivo altera a redação do inciso 2 do artigo 71 da Lei 11.101 de 2005 para aumentar o número máximo de prestações possíveis para o parcelamento previsto no Plano Especial de Recuperação Judicial aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte. Por fim, o quinto dispositivo trata da vigência da norma ao dispor que entrará em vigor na data de sua publicação. Na justificação, o autor do projeto afirma que é necessário facilitar os procedimentos de recuperação judicial e extrajudicial, de modo a evitar a falência de empresa com dificuldades financeiras, especialmente no caso de microempresas e empresas de pequeno porte. A proposição foi distribuída inicialmente apenas à Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa. Em agosto de 2011, a mesa do Senado Federal aprovou o requerimento número 1037 de 2011 do senador João Vicente Claudino, relativo à solicitação de tramitação conjunta do PLS 285/2011 complementar com o PLS 396/2009 complementar. A matéria passou, então, a tramitar em conjunto, foi distribuída à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e à CAI. Entretanto, ante o arquivamento do PLS 396/2009, complementar o PLS 285/2011, complementar voltou a ter tramitação autônoma e retornou à CAI. É de registrar que não foram apresentadas emendas. Análise. No tocante à constitucionalidade da proposição, a União é competente para legislar sobre direito empresarial e, em consequência, com os Estados do Distrito Federal, para legislar sobre direito tributário, conforme prevêem, respectivamente, os incisos 1 do artigo 22 e o inciso 1 do artigo 24, ambos da Constituição Federal. Além disso, o inciso 3 do artigo 146 da Constituição Federal determina caber à lei complementar o estabelecimento de normas gerais em matéria de legislação tributária. Por isso, alterações no Código Tributário Nacional requerem a vinculação por meio da referida espécie legislativa. A competência da CAI para deliberar sobre a proposição decorre do artigo 99, inciso 4 do Regimento Interno. Relativamente à técnica legislativa, não identificamos os ajustes necessários ao texto da proposição. No tocante ao mérito, comungamos do entendimento de que é necessário facilitar a concessão de recuperação judicial para microempresas e empresas de pequeno porte, pois parcela expressiva da geração de empregos no nosso país advém de empresas de menor potencial econômico. Por disposição expressa do CTN, a Lei nº 101 de 2005, a concessão de recuperação judicial depende da apresentação de certidão de regularidade fiscal. Trata-se de regra geral que, a nosso ver, merece ser afastada na hipótese e o interessado na recuperação ser microempreendedor ou empreendedor de pequeno porte. Esse afastamento tornará possível que, independentemente do pagamento imediato de dívidas com a Fazenda Pública ou de obtenção de suspensão de exigibilidade de créditos, essas empresas possam se valer da recuperação judicial e se reerguerem economicamente de modo a manter a sua produtividade. É importante registrar que a dispensa de certidão de regularidade fiscal não significa perdão de dívidas com a Fazenda Pública. A empresa devedora continuará obrigada a arcar com débitos de titularidade
de titularidade do Estado, mas poderá obter a recuperação judicial ainda que existam débitos desta natureza vencidos. Em outras palavras, não haverá necessidade de a empresa quitar ou parcelar débitos com a Fazenda Pública previamente à concessão da recuperação judicial. Como se sabe, a jurisprudência flexibilizou, de um modo geral, a exigência de prova da regularidade fiscal para a concessão de recuperação judicial, ao argumento de que não havia sido instituído parcelamento específico para devedores em recuperação judicial, conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 155-A do Código Tributário Nacional e no artigo 68 e respectivo parágrafo único da Lei nº 11.101 de 2005. A própria Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a apresentação de certidões negativas tributárias não é necessária para a homologação do Plano de Recuperação Judicial. Entretanto, a Lei 13.043 de 2014 inseriu o artigo 10A na Lei 10.522 de 2002 para prever condições diferenciadas de parcelamento de créditos com a Fazenda Nacional para o empresário ou sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial. Entre as condições está a previsão de pagamentos de débitos em 84 parcelas mensais, prazo mais alongado do que o previsto para o parcelamento ordinário, cuja quantidade máxima de prestações é 60, conforme previsto no artigo 10 da Lei 10.522 de 2002. É possível, assim, que passe a ser exigida a prova da regularidade fiscal das empresas como condição prévia à concessão de recuperação judicial. Por isso, é importante conceder tratamento especial para as microempresas e empresas de pequeno porte, de sorte a permitir que tenham a recuperação judicial deferida, mesmo sem a apresentação de certidões negativas de débitos. A dispensa de apresentação de certidão tem respaldo na Constituição, que determina no inciso 9º do artigo 170, tratamento favorecido para a empresa de menor potencial econômico. Entendemos adequado também o objetivo de inserir na seção 5ª do capítulo 3º da Lei 11.101 de 2005, que trata das regras aplicáveis ao Plano Especial de Recuperação Judicial, norma que preveja expressamente que os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial serão considerados extraconcursais em caso de decretação de falência. É igualmente salutar a definição de que os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedor de bens ou serviços que continuarem a provê-los após o pedido de recuperação judicial terão privilégio geral de recebimento em caso de decretação de falência. A previsão expressa acerca da aplicação das referidas normas ao Plano Especial de Recuperação Judicial terá segurança jurídica aos fornecedores de bens ou serviços que firmarem contratos com microempresas ou empresas de pequeno porte, submetidas à recuperação judicial, regida pelas normas da seção 5 do capítulo 3 da Lei 11.101 de 2005. Será fomentada, portanto, a continuidade da atividade econômica da empresa em recuperação, visto que poderá ter acesso a crédito, bens e serviços disponíveis no mercado. Trata-se de importante passo na concretização do princípio da preservação da empresa, que constitui pedra angular do direito econômico e empresarial brasileiro. No tocante ao aumento da quantidade de parcelas objeto do Plano Especial de Recuperação, entendemos que a questão já está adequadamente atendida pela legislação que atualmente prevê parcelamento em até 36 parcelas mensais, iguais e sucessivas. Não vislumbramos razão para aumentar o número máximo de parcelas permitido. Por isso, propomos emenda supressiva do artigo 4º da proposição. Voto. Diante do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei do Senado 285 de 2011, complementar com a seguinte emenda. Suprima-se o artigo 4º do projeto de lei do Senado, número 285, de 2001, complementar, remunerando-se o artigo 5º como artigo 4º. É esse, senhor presidente, o nosso parecer. A matéria está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação o relatório. Em votação o relatório do senador José Pimentel. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como estão. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CAI favorável ao projeto com a emenda número 1, CAI.